Olá, queridos amigos da Sociedade Espírita Allan Kardec de Capão da Canoa. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez, sermos convidados para fazer exposição doutrinária nessa casa tão acolhedora e tão querida, onde nos sentimos tão bem, e dessa vez fazendo através da forma virtual, né? Porque é a forma, né? Vamos nos cuidar para que esse momento passe o mais rápido possível. Que Jesus e os bons espíritos estejam conosco e nos acompanhem. Muita paz e muita luz a todos. A palestra de hoje, meus amigos, que nós escolhemos foi Transição Planetária. Vamos falar sobre transição planetária com base em 3 livros, tá? O primeiro livro é esse aqui, Transição Planetária, tá? Do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, é o primeiro da série, que fala lá sobre o tsunami da Indonésia, que acabou matando mais de 200 mil pessoas, né? Essa grande tragédia. Depois, mais adiante, novamente, continuando esse assunto tão importante da transição planetária, Manuel Filomeno de Miranda novamente dita, através da mediunidade abençoada de Divaldo Franco, o amanhecer de uma nova era. Né? E esses 2 livros foram tão importantes falando sobre essa época de transição planetária que a nossa querida palestrante e médium Sueli Caldas Schubert, é mineira, né? Ela fez um outro livro estudando esses 2 outros, tá? Que se chama Nas Fronteiras da Nova Era, estudando a obra de Manuel Filomeno de Miranda. Então, para nós termos uma noção do quanto é importante esse momento. E por que nós escolhemos, né? Por quê? A transição planetária é um período, né? Transitar significa passar de um lugar para outro. Então, o planeta Terra, a humanidade terrena está passando por esse momento de transição. Né? Isso já vinha anunciado há muito tempo, desde os antigos, desde os profetas, desde do sermão profético de Jesus Cristo, né? Desde das bem-aventuranças, onde ele informou que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Desde o Apocalipse de João, mas o calendário maia também previu mais ou menos essa era, essa época, não é? Nostradamus previu. Então, assim, ó, essa é uma era prevista por muitos, inclusive o próprio movimento dos anos 60, o movimento hippie, falava da era de Aquários, né? Tão propagada, onde a Terra se transformaria para melhor. Né? Tudo isso significa transição planetária. Bueno. E nesse momento agora, e essa transição planetária, ela é pautada por várias transformações morais e transformações do planeta, né? Pontuais, cataclismas, como o primeiro livro que fala do tsunami da Indonésia, que aconteceu no ano de 2009, né? Propalado e propagandeado em livros e em filmes famosos, né? Onde a onda matou, num primeiro momento, desencarnaram 200 mil pessoas. Né? E aí Manuel Filomeno de Miranda, ele foi chamado, uma equipe espiritual, né? De várias nacionalidades, de várias religiões, foram chamados para socorrer no plano espiritual aquele pessoal que desencarnava, que não estava preparado para o desencarne coletivo que aconteceu. Né?
e que ficaram muito atordoados com a nova situação, né? Situação de obsessões no momento do desencarne. Então essa equipe espiritual ajudava no desligamento das pessoas, né, dos espíritos, e ajudava a aclarar a situação, né, que foi muito tenebrosa, muito crítica na época, né? E vários acontecimentos são marcados, mas isso não é o fim do mundo, né? Interessante dizer e afirmar que isso não é o fim do mundo, como algumas doutrinas propagam, mas isso é o fim de uma era, sim, e o início de uma nova e melhor era, né? E nessa época então de pandemia, de vírus, que também foi previstos inclusive por filmes, né? Existem filmes famosos, que é o filme Epidemia, que ele fala muito parecido. 10 anos antes ele fala sobre um vírus que teria surgido na China, né, que mataria muitas pessoas e tal. Então, o ser humano está confrontado com a morte, né? A morte do corpo físico, porque a morte não existe. A morte, ela é só o arrebatamento do fim do corpo físico, né? O nosso ser, a nossa essência, pré-existir a esse corpo e sobreviverá. O nosso espírito é imortal. Então isso precisa ficar muito claro. Mas quando as pessoas começam a pensar na morte ou na doença, e isso começa a chegar cada vez mais próximo de amigos, de vizinhos, de familiares, e inclusive alguns vêm a desencarnar, a Terra começa a passar por um período, né? E vejam que esse vírus é algo democrático, digamos assim. Ele não escolhe raças, credos, religiões, condição social e países. É um vírus que acomete o mundo inteiro. E ele, certamente, Deus e Jesus, está comandando tudo isso, né? Não que isso seja um castigo, mas nada acontece sem aprovação divina, né? Então, nós temos que entender qual o recado que essa pandemia tem trazido para nós, né? Primeiramente, nós estamos convivendo mais com os nossos familiares, né? Nós estamos respeitando um pouco mais a natureza está se recompondo, nós estamos reaprendendo o valor de um abraço, de uma palavra amiga, nós estamos sendo mais caridosos, porque nunca houve tanta doação e tanta caridade no mundo, né? Então, nós temos que entender que essas movimentações da transição planetária são movimentações para um mundo melhor, né? Então, no prefácio do livro, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda fala mais ou menos assim: são chegados os tempos, dizem de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Isso está no livro A Gênese, de Allan Kardec, né? Então, esses atuais acontecimentos, abalos sísmicos, mudanças climáticas, né? Nós temos visto aí tantas chuvas, tantas ventanias, tantos maremotos, terremotos, né? E ao mesmo tempo que a tecnologia tem se destacado tanto é que nós estamos conversando através de um meio virtual, né? São coisas que vieram para ficar. A aceleração do processo digital, do trabalho feito em casa, né? Tudo isso está acelerando. E são sinais muito claros de que nós estamos vivenciando de vez aquilo que todos os profetas e os espíritos superiores previram, que é a aceleração desta transição planetária, né? A mudança acontece externamente, nós temos vistos, mas a grande e principal mudança, meus irmãos, tem que ser a mudança interna, né? Vencendo a noite escura da nossa alma. O mundo não vai acabar. A morte não acaba com a vida. A vida é a vida espiritual. Nós somos imortais. Então nós temos que pensar nessas coisas que são permanentes. O mundo à nossa volta, as propriedades,
as casas, o carro, o trabalho, tudo isso é transitório, né? E várias religiões já falavam isso, como o Siddhartha Gautama, o Buda. Nós temos que nos focar naquilo que é permanente, que são as nossas relações familiares, as nossas relações de amizade, as nossas relações com o outro, o nosso mundo interior. Porque o reino dos céus não é um reino circunscrito, senão que é um sentimento íntimo da alma. Então nós temos que nos encontrar, fazer a viagem para dentro de nós mesmos para podermos aquilatar os defeitos que ainda trazemos na alma, né? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? E as virtudes que já temos, né? Então nós temos que aprimorar as nossas virtudes e combater esses nossos defeitos dentro de nós, para elevar o nosso pensamento através do amor, do perdão, da caridade e buscar a sintonia com o mais alto. Aí nós vamos encontrando a paz, a felicidade, o amor. Não devemos ficar esperando que esses acontecimentos externos vão mudar a nossa vida. Nós temos que acompanhar esta evolução, né? É por isso que Jesus falou: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 5. Mas que terra que nós vamos herdar, né? Se nós somos finitos e vamos acabar desencarnando. Sim, a Terra é essa própria planeta Terra, porque a partir do desencarne, na reencarnação, nós queremos continuar reencarnando no planeta Terra, porque o planeta Terra também passa por uma transição, né? Então, afinal de contas, o que é essa transição planetária, né? Que modificação que o planeta vai passar? Bueno, nos ensina a doutrina espírita que, assim como nós temos que evoluir, assim como nós, através das várias encarnações, vamos combatendo nossos defeitos e aprimorando as nossas qualidades, nos tornando melhores, porque uma das leis do universo é a não regressão. Nós progredimos sempre, né? Então o espírito não regride. Todas as aquisições do espírito, intelectuais e morais, elas continuam com a gente e vão estar conosco na próxima encarnação. Então nós temos que procurar nos melhorar para acompanhar a vibração energética do planeta, porque os planetas também evoluem. Jesus também disse outra coisa, né? O meu reino não é desse mundo. E outra coisa, há muitas moradas na casa do Pai. Quais são as muitas moradas? Os muitos planetas, porque Deus gosta muito de criar. E Deus cria incessantemente espíritos novos, né? E para esses espíritos novos, Deus também, através dos seus colaboradores, que são espíritos elevadíssimos, cria também esferas planetárias onde esses espíritos podem viver, né? Então, a lei é essa. Assim como os indivíduos progridem, né, conforme o seu livre-arbítrio, as moradas também têm que evoluir para ficarem apropriadas aos espíritos. Portanto, um espírito mais evoluído intelectual e moralmente precisa morar num planeta mais evoluído, né? Onde com mais felicidade, com mais amor, com mais paz. Então os planetas também evoluem. São 5 tipos de planetas: planetas primitivos, planetas de provas e expiações, planetas de regeneração, mundos felizes e os mundos crísticos, né? Que são os mundos puros, tá? Onde habitam os espíritos do quilate de Jesus Cristo. Portanto, nós estamos no planeta Terra vivendo um mundo ainda de provas e expiações, onde o mal ainda predomina sobre o bem, né? E onde os espíritos encarnados têm que provar, através das provações da vida, que estão progredindo, que estão melhores, e por outro lado tem que expiar, que é pagar, refazer os seus erros. É esse o tipo de mundo que nós vivemos.
Qual é a próxima etapa de mundos? Que é o mundo de regeneração. O que dizem os espíritos através de Allan Kardec? Que nos mundos de regeneração, o bem já supera o mal. Já existe muito mais amor, muito mais paz, muito mais perdão. O espírito, nesses mundos, que são mundos transitórios, descansa um pouco da luta dos mundos de prova e expiação para seguir a viagem até o mundo crístico, né? Até a perfeição total. Ainda estamos longe disso, mas estamos transitando. Então a transição planetária nada mais é, irmãos, que isso. Quer dizer, um momento onde o planeta Terra já foi um planeta primitivo no tempo dos homens Homo sapiens, do homem das cavernas, destinado às primeiras encarnações do ser humano. E então o planeta Terra, que era muito mais feroz, muito mais difícil de viver, com muito mais vulcões e uma natureza mais agressiva, já se transformou no planeta tão bonito que é agora, né, governado por Jesus, um mundo de provas e expiações. E está caminhando novamente, aceleradamente, para vir a ser um mundo de regeneração. Um mundo onde o bem predomina, onde espíritos melhores virão. Então o que nos diz Manuel Filomeno de Miranda, né, e Sueli Caldas Schubert? Que, segundo as profecias, os espíritos, e agora um recado bem importante, os espíritos que não se coadunarem com essa nova era que a Terra vai passar, né, com essa vibração energética do mundo, vão ser, nas próximas encarnações, compulsoriamente retirados para um mundo mais inferior do que a Terra, porque já não estão mais em equilíbrio, em harmonia com o planeta, não é? E por outro lado, estão vindo espíritos superiores do planeta de Alcione, reencarnando progressivamente, aceleradamente a partir do ano 2000. Então, por isso que nós vemos crianças que já nascem tão espertas, tão ativas, né, sabendo tudo do mundo digital e procurando proteger a natureza, ensinando às vezes o pai sobre amor, sobre respeito, sobre gratidão, sobre ecologia, né? Então, graças a Deus, o mundo vai evoluir aceleradamente a partir da reencarnação desses espíritos superiores, que estão nascendo cada vez mais, da volta de espíritos que já estiveram na Terra e que são missionários nas artes, na tecnologia, na inteligência, na educação, na psicologia, né? E aqueles irmãos nossos que não estiverem preparados, que continuarem na rebeldia, no mal, no desamor, na desavença, vão ser gentilmente convidados por Jesus a irem ajudar outros irmãozinhos nossos em outros planetas primitivos, né? Ou até de expiação, ajudando também na colaboração do mundo, mas não vão poder ser aqueles que Jesus falou: felizes os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então que nós possamos pensar muito nesses momentos, termos muita fé em Deus, em Jesus, praticando o amor, praticando a caridade e fazendo a nossa reforma interior, para que nós possamos continuar vivendo nesse planeta tão lindo e querido e acompanhando quando ela passar para um mundo de regeneração. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite, muita paz e muita luz a todos.